De acordo com algumas religiões, acredita-se que após a morte, a alma é encaminhada para o céu ou inferno conforme foi a sua vida em terra. Uns acreditam em reencarnação, os céticos acham que não há nada, apenas deixamos de existir. Já outros acreditam piamente que ao morrermos, as almas vão para o outro lado, para o plano espiritual, outra dimensão. E aqueles que morreram e não fazem a passagem para o outro lado, ficam vagando, uns porque morreram antes da hora ou até mesmo por apego à vida terrena. E você, no que acredita? Antes de tudo, queria agradecer a todos por ouvir a minha história e dizer que ela é vivida e narrada por essa que vos fala. Eu tinha entre 4 e 5 anos de idade quando os primeiros eventos sobrenaturais começaram a acontecer. Nessa época, eu morava em uma pequena cidade chamada Novais. Esta cidade fica situada no interior de São Paulo. A casa em que morávamos tinha 5 cômodos. Eu fiz um pequeno rascunho de como era a planta para vocês terem uma ideia. E nela morava eu, meus pais e minha irmã mais velha. Eu e minha irmã dormíamos junto e o nosso quarto, como podem ver, ficava no final do corredor. Os primeiros sinais. Tudo começou com pequenos barulhos vindo da cozinha, como se alguém estivesse mexendo nas panelas, ao ponto de eu achar que era minha mãe cozinhando ou comendo. Porém, mesmo eu sendo muito pequena, eu sabia que não era. E a partir desse dia, todas as noites acontecia isso. Até que eu, já com muito medo, resolvi falar para minha mãe. Eu achava que se alguém poderia me ajudar, seria ela, né? Leda engano. Infelizmente, minha mãe sempre foi muito cética em relação ao mundo sobrenatural. E quando eu falei para ela o que estava acontecendo comigo, ela me falou: para de falar essas coisas, senão você vai ficar louca. E a partir disso, eu comecei a sofrer ainda mais, porque eu me sentia sozinha e louca. E eu nunca me senti confortável em relação ao meu pai, porque ele era muito rígido, então eu não conseguia me abrir com ele. E a minha irmã começou a fazer bullying comigo, me chamando de louca. Algumas noites depois. Acordei de madrugada com a casa totalmente escura. Ao fundo, eu ouvia meus pais roncando e também aqueles velhos barulhos de alguém na cozinha, andando de lá para cá, mexendo nas panelas, derrubando as tampas e também mastigando como se estivesse roendo o osso. Porém, aquilo que só ficava na cozinha começou a vir em direção ao corredor que dava acesso ao meu quarto. E meu quarto, só para lembrar, ele não tinha porta. E aquilo ficou bem na porta do meu quarto, roendo o osso. O meu medo era tanto que eu nunca tive a coragem de descobrir a minha cabeça e olhar em direção ao barulho. E aquilo ficou um bom tempo ali. Ele roía o osso, voltava para as panelas e voltava para o mesmo lugar do corredor. É que nessa madrugada, meu pai acordou mais cedo, pois eu ouvi o despertador do meu pai. E antes que meu pai abrisse a porta do quarto, aquilo que estava na porta do meu quarto saiu correndo em direção à minha cama. Esqueci de mencionar que tínhamos uma beliche, minha irmã dormia na parte de cima e eu embaixo. Tudo aconteceu muito rápido, uma fração de segundo, mas eu me lembro até hoje o barulho que aquilo fazia correndo. Era uma mistura de passos rápidos com algo se arrastando. Era horrível. E quando aquilo chegou perto, eu senti ele se apoiando. Foi como se ele tivesse apoiado uma mão perto do meu pé e entrou embaixo da minha cama. E eu também pude sentir o solavanco que a minha cama deu quando aquilo encostou na minha cama. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse relato que aconteceu há muito tempo comigo. Esse relato foi só a primeira coisa sobrenatural que aconteceu comigo. Bom, se você gosta desse tipo de assunto, desses tipos de relato, então venha comigo, deixa o seu like, curte e compartilhe que eu já estou preparando outros desse mesmo estilo.